Olá, meus alunos. Nós agora vamos para a segunda aula de português e nós vamos trabalhar agora sobre relato, o gênero, né? Relato. No livro de vocês, na página 47, tem uma explicação aí resumida sobre o relato, né? Olha lá, a organização do relato. Nós precisamos ter na organização de um relato o tempo, o lugar, personagens, narrador e o desfecho. Aí eles colocam bem resumido aí para vocês o que é cada um deles, né? Mas o que é importante vocês entenderem é que o gênero relato, ele narra fatos reais vividos por uma pessoa, pelo personagem, entendeu? O personagem, ele vai narrar o que aconteceu, né? Narrar sempre como? Em primeira ou em terceira pessoa. Narrando esse acontecimento, essa consequência ou uma história que foi vivida por essa pessoa, essa narração, esse relato, ela tem que ter o tempo, né? Que marca o tempo, se foi no presente, se foi no passado, se foi há muito tempo que aconteceu, né? Tem que ter o lugar no relato, ele tem que estar mostrando qual foi o ambiente que aconteceu esse relato. Lógico que tem que ter principalmente os personagens, né? O narrador tem que falar dos personagens, quem eram os personagens que estavam nesse relato. Então, o narrador, ele vai colocando os personagens. O narrador é o que eu falei para vocês, que é primeira ou terceira pessoa que vai estar narrando a história. E o desfecho, que é o fim da história. Dentro desses detalhes também do relato, nós temos que colocar o quê? O desenvolvimento da história. Vocês sabem que toda história tem um início. Esse início, você vai contar quem são as pessoas que estavam, qual era o lugar que foi feito a história ou o relato, né? E aí você vai colocar o meio, o que foi que aconteceu, né? Qual é a parte que desenvolve mais esse relato. E o fim, que é o desfecho da história, como foi que tudo terminou. Tia Paty vai mostrar para vocês agora um vídeo onde uma professora conta uma história real de uma menininha, né, que fez um relato sobre uma viagem dela. É bem interessante. E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção. No resumo, que ela faz uma explicação também sobre a principal organização do relato e sobre a história, porque com a história você vai conseguir visualizar o relato e as características desse relato. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, assistissem e depois que vocês assistissem, eu queria que vocês fizessem a atividade da página 47, certo? Tem aqui a questão 10 da página 47 e depois vocês fossem para a questão da página 52, tá? Que vai pedir para você planejar um relato. Você vai fazer o seu relato, né? Então, a página 52 vai pedir que você produza um relato, tá? Tá dando ordens aí, uns segmentos que vocês podem seguir, que fica melhor para vocês se organizarem nesse relato. Então, a página 47 e a página 52 são atividades que vocês vão fazer em casa, depois da explicação do relato que vocês vão ler, né, que está na página 47, e assistir o vídeo agora que tia Paty vai colocar para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou à disposição de vocês, tá certo? Como ele se organiza, tá? Então vamos iniciar aí, olha só, em um gênero textual relato, tá? Os elementos que compõem um relato é o narrador em primeira pessoa, eu ou nós. Quem é este narrador em primeira pessoa? Aquela pessoa que está contando o seu fato passado, a sua experiência passada. Ou nós, pode ser mais de uma pessoa, né? Então, no plural, primeira pessoa do plural ou primeira pessoa do singular. Eu apenas relato um fato que foi passado por mim. O tempo em que ocorreu este fato no passado, um pouco distante, né? Então, esta pessoa vai dizer o momento, né? E o espaço, o local é fundamental, né? Então, o local também faz parte do relato. Então, esses elementos aí, eles
parte do relato, porque vai situar toda a sua experiência vivida no passado, o cenário, né, o tempo, ok? A viagem, em 18 de abril de 2014. No meu aniversário, fui viajar com meu tio, com a minha tia e com meu irmão. Planejávamos ir a Porto de Galinhas. Contudo, havia um probleminha. Teríamos de ir de avião. Quando fiquei sabendo, desisti da viagem. Vai que aquele avião cai. Percebi que se eu pensasse assim, não ia poder fazer nada na vida. Vamos andar de bicicleta? Não. Vai que eu caio e me machuque. Vamos à montanha-russa? Não. Vai que ela quebre. Então decidi. Ia viajar e ia superar o meu medo. Até que o dia da viagem chegou. Estava nervosa, aflita, tremendo. Saí de casa, indo de táxi ao aeroporto de Congonhas. No local, fazendo check-in, não havia ninguém na fila. Foi rápido. Estávamos sentados em frente de onde iríamos embarcar. Depois de uns 10 minutos, chamaram meu voo. Fiquei na frente do avião, não sabia o que fazer. Chorar, andar ou voltar. Determinado momento, tive de entrar. Sentei em meu lugar e o avião decolou. Nada de medo. Até comi meu lanchinho. Estava uma delícia. Ocorreu tudo bem. A partir daquele momento, não tive mais medo de avião. Inclusive, gosto de estar nele. Muito bem, gente. Então, vocês observaram aí no relato A Viagem que a menininha conta toda essa experiência durante a viagem que ela fez. Então, logo no início, ela sentia medo, né? No meu aniversário, fui viajar com meu tio, com a minha tia e com meu irmão. Então, veja que é narrado em primeira pessoa, né? É aquela que fala, eu, no meu aniversário, ela está narrando, né? Primeira pessoa do singular. Então, a gente observa também a presença dos verbos, né? Fui viajar com o meu tio, com a minha tia, né? No caso aí, a presença do pronome possessivo, minha. Então, dando continuidade, né? Ela começa a relatar, né? Que ela planejava ir a Porto de Galinhas e, contudo, havia um probleminha, né? Então, planejávamos, veja que já está na primeira pessoa do plural, ela com a família, né? Então, mas mesmo assim, no passado, né? Ela está contando essa experiência. E aí, dando continuidade, né? Nós já vimos aí alguns verbos no passado. Teríamos de ir de avião. Para se fazer essa viagem, eles precisavam ir de avião, né? Teríamos, né? Então, ela ficou sabendo e queria desistir da viagem. Vai que aquele avião caia, né? Então, ela já estava com medo. E aí, ó, fiquei sabendo, né? O verbo do tempo passado, a predominância aí do texto, do gênero, relato, tá? A linguagem também é formal, né? É uma linguagem simples, que dá para que nós possamos entender. E aí, ela relatando, né? Ela diz, percebi que se eu pensasse assim, nada ia poder fazer na vida, né? Então, que lugar eles estão? Né? Eles estão... Ela conta, né, durante a viagem, né, estando no aeroporto, né, e aí também ela conta um momento em que a colega chama ela para andar de bicicleta, né, vamos andar de bicicleta, e aí ela diz, não, vai que eu caia e me machuque. Então ela todo tempo conta, né, que ela também tinha esses receios de certas ações. Então vamos à montanha-russa, e daí, não, né, vai que ela quebre, né? Então, ela decide o quê? Viajar e superar este medo, né? De todas essas ações que aconteciam, que ela conta, né? Durante a viagem, durante as brincadeiras, né? Então, durante a viagem, ela diz, estava nervosa, aflita, tremendo, né? Então, veja, né? Que ela vai contando tudo aquilo, né, os sentimentos
sentia era o medo e o nervoso, né? Então, saí de casa, indo de táxi ao aeroporto de Congonhas, e daí ela enfrentou a viagem. Então, esta pessoa, ela conta, ela relata essa experiência desta viagem com a família, né? Superando todos esses medos que ela tinha, até mesmo de andar de bicicleta, né? Até mesmo de brincar, né? Nos equipamentos do parque, né? Então, ela conta essa experiência, e o que nós queremos passar para vocês é justamente isso, né? É que a presença aí, geralmente, né, dos verbos, ela faz aí usando aí, empregando os verbos sempre no tempo passado. Claro que há sempre uma relação também, né, com o presente, e o lugar, né, você vê que tudo acontece, né, no aeroporto, né, durante a viagem, dentro do avião, que até o final ela come seu sanduichinho, perde o medo e viaja com a família. Tudo bem? Ok. Então, vocês aprenderam, né, no primeiro momento, nós vamos frisar novamente que o gênero relato, ele narra fatos reais vividos por uma pessoa, tá? E suas consequências. Por quê, né, consequências? Porque geralmente traz algo, às vezes uma lembrança que não seja muito boa, né, algo que aconteceu, que também pode ser uma consequência boa ou uma consequência ruim, né? Então, tudo que fica guardado em nós pode trazer uma consequência, né? Então, apresenta elementos básicos da narrativa como o relato, tá? Ele apresenta também elementos básicos. Ele é uma narrativa, tá? Porque ele traz alguns elementos básicos de uma narrativa. Aqueles textos, né, que são narrados com ações, né, que determinam o lugar, o espaço, o cenário, o tempo e a presença dos personagens, né? Então, há uma sequência de fatos, né? Fatos, ou seja, a pessoa que relata, né? A pessoa que conta ou a pessoa que escreve, né? Esse relato, ele pode vir na forma escrita ou oral. Então, a pessoa conta essa sequência de fatos, né? Tudo da mesma forma, como aconteceu, né? Desde o início. Então, traz aí uma introdução, desenvolvimento, né? E a forma como acabou, né? Vocês viram, vocês lembram da história lá da viagem, né? A menininha vai contando, né, toda a experiência dessa viagem. Então, teve um início, teve o desenvolvimento, né, os medos, ali tudo que ofereciam para ela ficava com medo, ficava nervosa, e no final ela enfrentou a viagem, né? Então, a presença da pessoa, a própria pessoa que relata é a narradora em primeira pessoa, ou também pode ser em terceira, né? Pode ser um narrador contando, né, do lado de fora. E o tempo, né, que aconteceu esse fato, essa experiência, esse acontecimento, né? O local, mais uma vez. Então, esses aí são elementos que fazem parte de uma narrativa. E o gênero relato é como se fosse uma narrativa.